Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Vinícius e hoje eu vou falar sobre um documentário, ou melhor, um mini documentário um tanto quanto interessante chamado The Centrifuge Brain Project, que numa tradução aí seria algo como o projeto do cérebro centrífugo. É um nome estranho, mas fiquem calmos que vocês já vão entender o porquê desse nome e também, claro, do que se trata esse projeto aí. Bom, eu não vou ficar enrolando muito aqui com esses meus monólogos de início de vídeo, que costumam ser meio demorados às vezes. Eu prefiro falar mais coisas no final mesmo, como a minha opinião, por exemplo, então não acho que preciso dizer e fazer grandes apresentações aqui no começo, senão vou acabar dando um spoiler do filme e eu nem saí da introdução do vídeo ainda. Portanto, vamos para o que interessa. O documentário começa com o Dr. Nick Laszlovics, que é engenheiro-chefe da ICR, ou Institute for Centrifugal Research, ou melhor ainda, Instituto de Pesquisa Centrífuga, falando que quando esse projeto começou lá nos anos 70, um cara chamado de Dr. Branswick estava envolvido numa pesquisa sobre como brinquedos infantis em parques de diversões, como carrosséis e coisas do tipo, ajudam na capacidade cognitiva de crianças de 4 anos. O Dr. Laszlovics diz então que com isso ele e a ICR desenvolveram uma ideia de fazer experimentos com brinquedos maiores e mais fortes para ter resultados parecidos em adultos através da força centrífuga. Força o quê, Vinícius? Olha, só deixando claro que eu não sou especialista nesse tipo de assunto, então se eu falar alguma asneira aqui, fique à vontade para me corrigir nos comentários. Mas vamos lá, aula de física com o professor Vini. Primeiro vamos falar da sua contraparte, a força centrípeta, e vamos pegar por exemplo o esporte olímpico lançamento de martelo. Enquanto o atleta está girando aquela esfera de metal presa no cabo de aço, a esfera está em um movimento curvilíneo, ou seja, um movimento circular, correto? A mesma esfera está assim por causa da força centrípeta, que puxa o corpo, no caso a esfera, para o centro da trajetória, que no caso é o atleta que está girando, ele é o centro, mantendo assim a esfera nesse ritmo giratório, porque senão ela só iria em linha reta. Já a força centrífuga é uma força que puxa esse corpo para fora desse eixo de rotação, e de fato quando o atleta solta o negócio, o mesmo é jogado para longe. Ok, nesse esporte é feito um esforço a mais na hora do lançamento para que essa esfera seja arremessada o mais longe possível e a pontuação seja boa, mas suponha por exemplo que o atleta apenas solte o objeto sem fazer o esforço na hora do arremesso, só solta mesmo. A esfera também vai ser jogada para fora daquele ritmo giratório em que ela estava. Isso, galera, é a ação da força centrífuga, já que fez o corpo, a esfera, sair daquele eixo rotatório. Inclusive, você aí que já foi num brinquedo de parque de diversão, como a própria roda gigante, ou aquele balanço mecânico que sobe você lá em cima para poder girar, esses daí eu particularmente nunca fui na minha vida, e confesso que tenho até um certo medo. Mas você aí que já foi num dos dois, por acaso, ao andar no brinquedo, sentiu alguma força tentando de certa forma puxar você para fora daquela órbita que o brinquedo está fazendo, para fora daquele giro? Então, é a força centrífuga. Lembrando, mais uma vez, que eu sou virgem nesse assunto de física. Na escola eu só tirava nota baixa, inclusive. Isso tudo que eu falei aqui no vídeo eu encontrei na primeira página do Google, também com alguns videozinhos do YouTube fáceis de encontrar. Eu nem me dei o trabalho de ir no Google Academy para pesquisar mais sobre isso. Então, se você for físico ou algo do tipo e tiver algo para me corrigir, só falar aí nos comentários. Ah, e se eu tiver errado alguma coisa sobre o esporte também, bem, vocês sabem o que fazer. Enfim, voltando a falar sobre o documentário, o Dr. Laszlovics começa a relatar todo o processo da ICR ao botar essa ideia em prática, começando com o primeiro protótipo deles, o Vertical Centrifuge de 1977. Que foi um fracasso, já que não resistiu a atingir 6G de força e acabou quebrando um ano depois. Mas esse fracasso não foi o fim de tudo para a ICR, que logo depois conseguiu unir forças com uma empresa que projetava e fabricava brinquedos de parques de diversão e que tinha exatamente os recursos necessários para esse experimento. Assim, eles construíram seu primeiro brinquedo em parceria com essa empresa, o Spheroton, que tinha 432 assentos, os quais eram erguidos lentamente através da força centrífuga, fazendo com que as pessoas flutuassem de ponta cabeça, sendo difícil parar a máquina de uma forma que as pessoas não caíssem e batessem na parte de cima do brinquedo. O segundo foi feito em 1985 e apelidado de bolo de casamento por causa das 4 plataformas postas uma em cima da outra, se assemelhando muito a um bolo tradicional de casamento. Depois, o Dr. Laszlovics disse que os resultados de certos testes eram muito extremos para serem publicados na época, então para o próximo brinquedo eles mudaram o foco da aceleração para a altura e desenvolveram o High Altitude Conveyance, ou
ou condução em altura extrema. Mas o dia de estreia dele não foi bem planejado, já que muita gente queria andar no brinquedo sem saber que uma volta daquilo durava 14 horas. Assim, muitos ficavam entediados e dormiam durante o trajeto, e o sono também fazia com que esses passageiros perdessem a parada para desembarcar e ficassem mais 14 horas no brinquedo, o que gerou um problemão na época. Então, depois dessa experiência não tão agradável, eles entenderam que as pessoas precisavam de algo para fazer enquanto estavam no alto. Assim criaram o expansor, que tinha uma opção interativa em que cada cabine tinha um botão, pois dessa forma as pessoas poderiam ter um certo controle do passeio. E com esse mesmo brinquedo houve um nível de atividade cerebral indefinido de mais ou menos 30% a mais que o dessas crianças que eram restritas aí nesses brinquedos mais simples e que não saíam do chão. Depois desse, a ICR criou o Dandelion, ou Dente de Leão, que tinha o objetivo de simular a experiência pré-natal, tipo quando a mãe tá andando e o bebê fica balançando um pouco. Em 2013, eles criaram a catapulta de pressão a vapor, uma torre com 5 trilhos diferentes para 5 conjuntos de assentos, que tinham um conceito baseado na imprevisibilidade, onde as pessoas que estavam no brinquedo não sabiam em qual das 5 direções elas iriam até o momento do disparo dos assentos. E a experiência desse brinquedo acabou resultando em muitos dos passageiros reavaliando seus próprios objetivos e aspirações de vida, tipo uma crise existencial mesmo. E depois de todo esse relato do Dr. Laszlovic sobre os experimentos, o mesmo começa um papo sobre como ele e a ICR tiveram que desafiar a gravidade para conseguirem executar esses experimentos, mandando também uma filosofia de que a gravidade é um erro, de como nós sempre lutamos contra as forças que nos mantêm no chão e como durante a vida tentamos sempre de alguma forma escapar da realidade. Por fim, é mostrado o último brinquedo feito para essa série de experimentos de força centrífuga da ICR, a Schwingmaschine, nome que traduzido do alemão significa literalmente máquina que balança. O documentário foi dirigido pelo alemão Till Novak e lançado em 2011 e que, na minha opinião, para um mini documentário ele consegue ser bem interessante e de certa forma divertido, principalmente por envolver esses experimentos com essa temática dos parques de diversão, que é uma coisa que muita gente curte, podendo trazer até uma certa nostalgia dependendo do espectador, além de mostrar as façanhas da engenharia que em certos momentos parecem realmente ir contra as leis da física. E tem uma coisa bem específica sobre esse mini documentário que talvez não fique tão aparente para quem está assistindo, mas é que tudo isso aqui é falso. Tudo isso que eu acabei de descrever não passa de um mockumentário. E pra quem não sabe, um mockumentário é isso, um documentário falso. Tudo que você vê na tela tenta parecer verídico, mas na verdade é tudo ficção. Além de, claro, ser apresentado na forma de um documentário, que acaba deixando difícil de avaliar se aquilo é real ou não, dependendo do filme, porque às vezes fica bem convincente mesmo. E um exemplo bem famoso de mockumentário é a própria série The Office, que é uma série boa e engraçada, diga-se de passagem, que parece mostrar o cotidiano de funcionários de uma empresa existente, tendo direito até a entrevistas com esses funcionários. Mas na verdade todos ali são atores e é tudo ficção, nada dali realmente existe. E aqui não é tão diferente, porém não tão convincente quanto The Office e outros documentários, pois a não ser que você não tenha muita noção de como as coisas funcionam no nosso mundo, você facilmente nota que boa parte dos brinquedos, além de serem feitos em CGI, muitos deles são fisicamente impossíveis de serem executados na vida real, sem haver um provável desabamento das estruturas ou uma sequela, ou até pior, que pode ser causada nas pessoas não só por causa do provável desabamento, quanto também pelo excesso de força G, dentre outras coisas ali que vão contra as leis estabelecidas por Isaac Newton. Falando nos efeitos, inclusive, o Till Novak, além de diretor, ele também foi o escritor, produtor, roteirista, editor e foi quem fez o trambolho lá em CGI, já que além de cineasta, Till Novak também é artista digital. E claro, não posso deixar de dar os créditos ao ator Leslie Barany, que estrela a produção, porque, cara, se um desavisado ouvir ele assim vai achar que o mano tá falando a verdade, isso pelo menos até o cara ver os brinquedos, né?
Também não posso deixar de mencionar o triste fato de que esse ator infelizmente veio a falecer em junho de 2021. E olha, essa produção aí do Nova que não foi pouca coisa não, já que o documentário, ou melhor dizendo, mocumentário, ganhou e foi indicado para uma porrada de prêmios nos vários festivais em que ele foi exibido. Enfim, como eu disse, eu achei esse falso documentário bem interessante. Óbvio, não que eu ache as falas do Dr. Laszlovic super interessantes, afinal é tudo ficção, se bem que aquela filosofia do final me pegou. Mas eu falo interessante no sentido do quão maneira e exótica é toda essa obra. É algo um tanto quanto peculiar que realmente chega a brincar com a nossa mente, e alguns efeitos são tão realistas que você em um primeiro momento, isso ainda mais quando é a primeira vez assistindo, não sabe dizer se aquilo é verdadeiro ou falso, até o cérebro realizar que é tudo uma farsa. Bom, eu recomendo bastante vocês irem ver o documentário, mocumentário. É um curta-metragem de 6 minutos e meio, rapidinho você assiste. Eu sei que eu acabei de escrever ele aqui, mas acho que também é interessante você ter a sua própria experiência vendo esse excelente trabalho elaborado pelo tio Nova. Pô, vai lá ver o documentário e dá uma moral pro cara, senão você vai deixar o tio novaco. Nossa, cara, o que eu tô fazendo comigo mesmo? Tem também um vídeo de making of para quem tiver curioso sobre os bastidores, além de um PDF que mostra como os brinquedos foram feitos, e também um site da ICR, o Instituto de Pesquisa Centrífuga, que parece estar meio abandonado atualmente. Tem também o site do criador, o tio Novak, onde você encontra outros trabalhos artísticos dele que são bem legais. Tem também outros curtas que ele produziu e que até o momento eu não tive chance de ver, mas parece ser bem legal. E claro, nesse site você também encontra o curta completo do The Centrifuge Brain Project, inclusive os links aí pro making of, do PDF e o site da ICR. Enfim, eu vou deixar tudo aí na descrição para quem quiser verificar mais sobre. Opa, Vinícius do Futuro passando aqui para fazer uma pequena correção. Eu disse que documentários são documentários falsos no geral, mas não, pois esses são pseudo-documentários que têm essa finalidade de parecer realista, assim como The Office, que eu falei, mas na verdade não são. Já o documentário é quase a mesma coisa, só que ele é feito na zoeira, porque geralmente é uma paródia, sátira, um negócio produzido mais para efeitos de humor mesmo. É tipo você pegar para fazer um documentário sobre a vida de um alien. Você já viu um alien e sabe como ele vive? Não. Então o conteúdo desse documentário falso do alien seria algo mais caricato e cômico mesmo, porque é isso, é pra zoar. E aqui no The Centrifuge Brain Project temos exatamente isso, algo que não é pra se conectar exatamente com a realidade. Os brinquedos são bizarros e inverossímeis de propósito mesmo, podendo servir como paródia e sátira de documentários científicos e também com a própria lógica e física. Mas basicamente é isso, apesar dos dois termos estarem conectados, há diferença sim entre pseudodocumentário e mocumentário. Bom galera, finalizando mais um vídeo aqui do canal, dessa vez sobre esse documentário falso, mas que consegue ser fascinante mesmo assim. Eu me interessei em fazer esse vídeo principalmente por conta de uns vídeos compilados que tem aí na internet mostrando essas engenhocas de outro mundo, que eu não lembro quem foi exatamente, mas meu pai ou meu tio compartilharam comigo esses vídeos. Um tempo depois eu descobri de onde saiu essas máquinas absurdas aí, descobri que vieram desse documentário, isso já faz um tempo, mas decidi fazer o vídeo só agora. E quem sabe você aí já não tem se deparado com algum vídeo desses brinquedos bizarros numa corrente de compartilhamento assim como eu. Se já e não sabia de onde essas coisas vieram, pois aí está. E me digam também, já tinham visto esse documentário ou algum vídeo dessas atrações malucas? E se esses brinquedos fossem de verdade, em qual ou em quais vocês iriam? Comentários à disposição. Mas então é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o like e compartilhar com amigos e familiares para que todos saibam do meu trabalho aqui no YouTube. É isso, adeus, tchau e até o próximo vídeo.